Continuando nossa aula sobre o algoritmo Quicksort, vamos ver uma versão alternativa do algoritmo Particione. Aqui seguindo a página do professor Paulo Feofiloff, do IME-USP, como já tinha falado anteriormente, ele havia me autorizado a utilizar seu material, muito obrigado. Então, o problema de ordenação do Quicksort, o subproblema da separação, que nós já tínhamos chamado de o algoritmo Particione. Então vamos ver aqui novamente o problema. O objetivo é, o algoritmo ele deseja dividir o vetor em duas partes, né? Uma parte dos elementos menores do que um certo elemento pivô e uma segunda parte dos elementos maiores que o pivô. E aqui tem uma outra versão do algoritmo Particione, que o professor agora chamou de algoritmo Separe, mas também podemos chamar de Particione. O vetor vai da posição do índice P até o índice R, são dados os índices, e aqui o vetor A seria todos os elementos. Aqui no caso, essa outra versão do algoritmo Particione, o pivô é selecionado sendo o primeiro elemento. Naquela outra versão que nós vimos era o último elemento. Ele agora tem dois valores, o I e o J. O I começa antes da posição P, P menos 1, e o J começa depois da posição R, R mais 1. Então nós vamos jogando, aqui tem uma descrição interessante, que da posição P até a posição I são os menores ou iguais ao pivô, e da posição J até o R são os maiores ou iguais ao pivô. É feito de modo diferente, mas vai funcionar do mesmo, o resultado final será o mesmo. Enquanto 0 é igual a 0, ou seja, repita para sempre, faça o seguinte: repita J recebe J menos 1, até que a J menor ou igual a X. Ou seja, o J vai decrementando até encontrar um elemento menor ou igual ao pivô. Depois repita I recebe I mais 1, vai incrementando I até encontrar um elemento maior ou igual ao pivô. Então encontramos um elemento menor ou igual ao pivô lá no J, um elemento maior ou igual ao pivô lá no I. Nesse momento parou os dois e o nosso objetivo é, se I for menor do que J, o I for menor do que J, que é o caso aqui, nós trocamos os valores deles, certo? Então troque a I por a J. Se o I for maior do que J, quer dizer que o I ultrapassou o J. Nesse caso, acabou toda a análise, então o algoritmo termina devolvendo a posição J, que é a posição do pivô. Aqui é um exemplo, né? Então, nesse momento aqui, por exemplo, o J ficou menor do que o I. Então, o J está aqui, seria a posição do pivô, ok? Porque o J é o elemento menor ou igual ao pivô quando ele para, né? Até que a J menor ou igual a X. Por isso que ele para aqui. Aqui é a condição de parada. Ok? Então, como o pivô é um elemento do vetor, X é AP, então nós temos que a posição J será o próprio X, o próprio pivô. Tá? Como no outro algoritmo. Então, o algoritmo Quicksort, relembrando, é APR, se P menor do que R, então Q separe APR, aqui é o mesmo algoritmo Particione, só que nessa outra versão, mas vai funcionar do mesmo jeito. Ele ordena para a primeira parte, de P até Q, de Q mais 1 até R, esse é o algoritmo Quicksort. Mas o interessante é que nós vimos que havia um caso ruim, que era o pior caso. Ele dava uma divisão ruim quando o pivô era mal escolhido, como sendo o menor ou maior elemento, então o tempo dava n ao quadrado. Nós vimos isso no vídeo anterior. Como é que nós podemos resolver isso? Um jeito para resolver isso, né, é fazer uma versão aleatória do Quicksort. Quicksort aleatorizado. E como é que é feito isso? Basta escolher um elemento aleatório. Está aqui um algoritmo separe aleatorizado, ou então, como aqui é chamado, nessas outras transparências do mesmo professor, Paulo Feofiloff, é um Particione aleatorizado. Nós escolhemos um elemento aleatório, um índice aleatório entre P e R,
e trocamos o elemento da posição aleatória com o da última posição, nessa primeira versão que nós vimos na aula anterior, ou nessa versão trocamos com o primeiro elemento, que o pivô foi escolhido como sendo o primeiro elemento nessa outra versão do separe, que é o particione, né? Depois de feito essa seleção aleatória do pivô, aplicamos o algoritmo original, aqui o algoritmo separe, e aqui na aula passada o algoritmo particione original dentro do particione aleatório, ok? Então foi só uma escolha aleatória do pivô. Depois o quicksort aleatório é só chamar o particione aleatório e chamar recursivamente o quicksort aleatório para a primeira parte do vetor, para a segunda parte do vetor. O consumo de tempo esperado, nós não vamos mostrar a análise, mas o tempo médio é n log n. É possível calcular isso, n log n. É isso.